Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus, suave brisa és tu, Jesus. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me
noite, família Eva. Sejam bem-vindos. Olha, tem gente viajando ligado no Eva. Boa viagem. Essa música mexe com a gente, né, meus queridos? Estou lendo vocês aqui, ó. Quanta emoção ouvir essa música, é mesmo. Boa noite, Francisca. Boa noite, Rosa Camargo. Yuri Bispo. Boa noite, Rosana Ribeiro, Rosana Camargo. Maria Antonieta, Malu Jardim, Ana Patrícia Falcão, Fabiana Bion. Ah, hoje a Fabiana veio. Ei, Fabiana. Aizê, Marisa Melo, Maria Engrácia, boa noite, querida. Alice Guscuma, Margarida Luiza, Feliciana, também é o dia mais importante da nossa vida. Ângela Maria Fernandes, Vera Lúcia, Cristina, Maria Alice, Quintanilha, dando o ar da graça, Neiva, Eunice, Ângela Maria Xavier, Ana Ávila, gente, estava sumida, abraço para você, Maurício, Vinícius, Elaine Nascimento, Renata, Maria da Conceição. O meu telefone está doido, ele fica pulando sozinho. Adriana Joaquim. Cíntia Fernandes. Meu telefone está pulando, gente. Ai, ai. Parar de pular aqui, parar de falar para ele parar de pular. Então, meus queridos, hoje é o Eva de número 600 mais 3. 603, olha só, né? Onde nós já avançamos. Então, muito boa noite, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe sua viagem. Onde você estiver, sinta-se amparado pela espiritualidade. Nós rogamos a Jesus proteção para todos nós, onde estivermos, que se faça um campo de luz ao nosso redor, nos protegendo de todos os males e perigos visíveis e invisíveis. Que o Senhor esteja conosco, que possamos compartilhar de tudo que ouvirmos hoje com os nossos semelhantes através das nossas atitudes. Como fazer para consertar o mundo e consertar o outro? Conhece a ti mesmo. Então, que sejamos bons exemplos para todos aqueles que conviverem conosco, que não nos faltem a coragem, o ânimo e a esperança, que com certeza nos afastarão do vitimismo, da preguiça, da intolerância. Nós agradecemos a Jerônimo Mendonça, incansável servidor, nossa queridíssima irmã Sheila, Chico Xavier, Dr. Bezerra, Eurípides Bassanufo, Ibar Chuta, Batuíra, vovozinha Nem, José Grosso, Chico Xavier, Ismael, tantos amigos espalhados por esse universo, e nossos queridos familiares que já partiram antes de nós e que torcem para que nós tenhamos sucesso nas empreitadas da nossa vida e da nossa lida. É com muita alegria, Senhor, que nos apresentamos aqui como família do Evangelho de Amor e que todas as vibrações aqui possam avançar esse universo afora. Nós doamos de todo o nosso coração as nossas melhores intenções, e que o Senhor precisar de nós, Jesus, estamos aqui com a nossa lanterninha acesa, dizendo graças a Deus, acendendo também as luzes do nosso coração, para assim equilibrar os nossos sentimentos, equilíbrio, emoção, razão, sentimento, para que possamos enxergar as coisas como elas são e não deturpadas pelas nossas mentes ou pela nossa ignorância.
Senhor Jesus. A família Eva, reunida, agradece todo o carinho, todo o cuidado e toda a consolação dos amigos espirituais, e que as bênçãos que aqui se fazem resplandeçam para todos os lares ao nosso redor e ao redor do mundo. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus. Pedimos permissão para iniciar esse Evangelho de luz. Que assim seja. Amém. Boa noite, Alex Joseph. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Quarta-feira, 15 de dezembro, metade do mês está aí, gente. 2021. Eita, hein? Será que alguém vai chegar aqui para assistir esse Eva daqui uns 15 anos? Vou falar isso aqui agora, porque daqui 15 anos alguém vai lá nos comentários no vídeo e falar assim: eu cheguei aqui. Nossa, eu acho que daqui 15 anos não tem nem YouTube mais. Que isso? Vai ser outras plataformas. Mas vai estar lá, vai ser exportado para as outras, pode ter certeza. Gente, Eva 603, olha que beleza, hein? Tudo certinho por aí hoje? Como é que foi o dia? Hoje aqui, nas Brasílias, chuva, refrescou, né? Tá bem fresquinho agora à noite, tá a temperatura boa. Se não passar disso, pra mim tá bom demais da conta. Se ficar mais frio do que isso, eu já começo a ficar meio contrariado. Aniversariantes da noite. Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aniversariantes identificados aqui, mas alguns que certamente vão aparecer aí. A Maria Eduarda, que é a filha da Graciele. A Graciele hoje de manhã já estava toda feliz. De madrugada ela já estava comemorando o aniversário da filhotinha. Afinal de contas, 15 anos, né? Nossa, muito bom, né? Parabéns. Tudo de bom, Deus te abençoe, que seus caminhos sejam floridos, que você tenha muito sucesso em todos os seus empreendimentos, muita paz, muita saúde, muito juízo. Isso vale para os outros aniversariantes também? Não é para de 15 anos. Leonardo Ferreira. Parabéns, Leonardo. A Lúcia Amélia Sintra. Parabéns, Lúcia. Ó, o filho da Maria da Penha, o Diego Rodrigues. Diego, parabéns. E a nossa querida Yara Pinho, também fazendo era aqui no Eva hoje. Eu acho que tem, eu não sei se é o filhinho da Ana Patrícia Falcão, que está fazendo aniversário hoje. Será? Se for, conta pra nós. Vai olhando aí, vai acompanhando aí se tiver mais aniversariantes. Menina, eu vou te contar um negócio. Se eu pudesse hoje solicitar a vossa pessoa, falar assim, ó, se você me desse o direito, falar assim, Alex, você tem direito de escolher uma música para o tema dessa noite. Se você me desse esse direito, eu escolheria, eu teria escolhido com certeza, porque enquanto eu estava ajeitando a câmera ali, eu pensei nisso. Eu escolheria essa música que você cantou de início. Meu filho, eu estou lendo pensamento, Sonda-me. toma cuidado. Sério, gente. Eu falei, nossa, essa música tinha que estar no repertório hoje, né? Mas que bênção, né? Que você leu o meu pensamento aí, então, e já colocou ela logo de início. Mas a minha base hoje aqui é um pouco diferente do que a canção tá dizendo aí, né? Porque que Jesus nos sonda, gente, que Ele nos conhece, que Ele nos ama, isso aí não há dúvida. Agora, a pergunta é o seguinte, e nós sondamos o Cristo? E nós sondamos Jesus? Ó, pode acontecer isso que aconteceu agora aí, ó, deve dar uns piscão aí na imagem hoje, eu não sei por que não. É porque a hora que eu estava testando aqui aconteceu isso. Gente, nós sondamos Jesus. Eu estava observando aí hoje, muitos se referiram a Jesus aí nos comentários, né? Alguns o chamaram até de mestre. Não foi, Antônio Menezes? Agradecer aí ao mestre Jesus, achei interessante. Eu queria dizer mais ainda, né? Eu sei que muita coisa nos chama a atenção no dia a dia.
E não é diferente aqui no Evangelho de Amor, né? Nem sempre a gente se coloca 100% no presente, onde nós estamos. Nós temos uma facilidade muito grande de nos dispersarmos, sabe? Parece, eu já escutei isso aí, deixa, de repente vem uma canção aí que eu gosto de escutar, eu escuto. Não, às vezes o Alex vai contar um caos aí, eu vou dar umas risadas. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, eu vou mexendo com esse trenzinho aqui, eu vou ajeitando ali, meu pensamento viaja aqui e acolá. E às vezes a gente perde oportunidades. Não só aqui no Eva, mas na vida. Eu estou dizendo isso para vocês pelo seguinte, olha, são 603 evangelhos de amor. Então a gente já estudou muita coisa aqui, né? Muitos temas semelhantes, né? Porque também é praticamente impossível para nós, nessa faixa evolutiva que estamos aqui, muito ainda aprendizes, né, gente? Selecionar temas aqui não é algo tão simples assim. Então a gente repete temas, a gente repete argumentos e assim por diante, não é verdade? Mas alguns, para um ou outro, acabam se tornando mais importantes. Eu já ouvi depoimentos aí de pessoas dizendo o seguinte, olha, que legal, quando falou daquele assunto, aquilo me tocou profundamente, e me serviu de estímulo para uma transformação significativa na minha encarnação. Eu sou muito grato, eu sou muito grata àquele assunto, ou aquela canção, aquele momento, porque eu me permiti que ele fizesse a diferença na minha vida. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, gente, para mim, o tema de hoje, dos 603 que nós já conversamos aqui, eu coloco esse tema no top 5. Dos 603, eu coloco ele entre, para mim, os 5 principais. E essa escolha é no sentido de impacto de um assunto que, se eu me permitir, se eu quiser, se eu me esforçar, fará uma diferença significativa nesta minha encarnação e, consequentemente, nas que virão pela frente. Eu sei que somos diferentes, mas pode ser que nas nossas semelhanças, nas nossas parecenças, para você também possa ser importante o que nós trouxemos aqui hoje, né, como reflexão. Jesus estava preso, já diante de Pilatos, prestes a ser encaminhado, né, entregue para a crucificação. E o que motiva a nossa reflexão nessa noite é um diálogo entre Jesus e Pilatos. Quando Pilatos ele se volta para o Cristo e pergunta para Jesus o seguinte: tu és o rei? Gente, essa era uma afirmação que muitos diziam naquela época de forma assim, sarcástica, sabe? Irônica, afirmando que Jesus era o rei dos judeus. Então, Jesus, como fazia muitas vezes, né? Ele não respondeu àquela pergunta com uma afirmação. Jesus respondeu a Pilatos com uma outra pergunta. Essa pergunta que dá toda a base para a nossa reflexão dessa noite. Perguntinha que está lá no Evangelho de João, no 18º capítulo, né, versículo 34. Jesus se volta a Pilatos e pergunta o seguinte: dizes isso de ti mesmo ou foram os outros que te disseram? Olha a importância de um mestre na nossa vida. Um mestre, ele não se esforça para caminhar os passos que nós temos que caminhar, mas ele nos oferece estímulos para que nós empreendamos os nossos próprios passos por nossa própria conta. E as perguntas, elas têm um papel significativo
na evolução da humanidade, na nossa evolução. Quando nós nos questionamos ou somos questionados, entre aspas, somos obrigados a pensar, a buscar dentro de nós as respostas para as perguntas, para os questionamentos que a vida nos oferece. Então, essa é a resposta, pergunta de Jesus. Pilatos, és tu que está dizendo que eu sou o rei dos judeus? Ou você está perguntando isso porque alguém te disse? Essa informação, esse título que você está me atribuindo, é por você mesmo? Transporte-se, gente. Faça de conta que você está lá na Palestina do século I, presenciando esse diálogo. Jesus perguntando para Pilatos e você ali do lado, ouvindo tudo isso. E quem sabe, se colocando até no lugar de Pilatos, prospectando uma resposta. Pilatos, essa sua leitura de mim é sua? Ou você simplesmente está reproduzindo aquilo que você ouviu falar? Foi você, Pilatos, que analisou o que eu fiz ou o que eu tenho feito até aqui e chegou por si mesmo a esse questionamento? Ou simplesmente você está curiosinho, porque você ouviu os outros falarem do que eu fiz, do que eu falei, do que eu disse, e agora você vem aqui diante de mim reproduzir essa pergunta. Pensemos e cantemos, por gentileza. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Oh, laralaiá. Muito bem, tem
mais aniversariantes aqui, ó. Natalice. Ela nasceu perto do Natal, por isso que ela chama Natalice. Ela é lá de Palmelo, no meu Goiás. Parabéns, Natalice, amiga da Jerusa, né? Nós estamos devendo uma ida lá em Palmelo. Nossa e Senhora, vou te fico até com falar. vergonha. Ainda Mas bem que a gente Jerusa é muito compreensível. A gente Graças a Deus. Gente, pois bem. Como, né, geralmente Emmanuel faz, né, nos seus estudos do Evangelho, Emmanuel tem essa capacidade ímpar, né? Emmanuel, né, gente? De, eu diria assim, pegar uma reflexão que está lá num contexto, né, bem específico, né, bem pontual, e gera uma abrangência contextual, né? Ou seja, ele consegue trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, gente, a fim de que uma reflexão como essa, uma pergunta dessa, uma pergunta-resposta, né, eu diria assim, de Jesus para Pilatos, faça sentido para nós. E Emmanuel faz isso, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá na mensagem Testemunho, psicografada pelo Chico Xavier, em que ele comenta esse versículo do Evangelho de João. E é interessante pelo seguinte, se você pudesse agora, nos comentários aí, escrever alguns adjetivos que você acredita que seriam assim, perfeitos para Jesus, como você definiria Jesus? Você consegue reconhecer essa grandeza do Cristo? Reconhecer Jesus, por exemplo, um espírito puro. Já falou isso? Você já falou isso alguma vez? Não, Jesus é um espírito puro. Sim. Em algum momento? A realeza de Jesus, o príncipe da paz, esse amor sublime. Quantos adjetivos nós já credenciamos ao Cristo? Olha aí, o amor já começou a aparecer. Ó. Cristo é amor. O que mais, gente? Nós temos muitos. Atribuímos vários títulos a Jesus. Divino Mestre. Tem até música. Não tem? Tem. O Divino Mestre? Tem. Meigo Nazareno. Bondoso Mestre. Divino Amigo. Governador espiritual da terra. Amor sublime. Amor maior. Amor incondicional. Jesus é luz. Olha só. Então, a pergunta que Jesus dirigiu a Pilatos, ela, nesse instante, com a ajuda de Emmanuel, ela será dirigida a cada um de nós. Tudo isso que nós atribuímos a Jesus, é por nós que fazemos? Ou é por alguém que falou isso aqui, que afirmamos para nós? Esses adjetivos partem de nós, da nossa relação verdadeira com o Cristo, do nosso entendimento com Jesus, ou simplesmente daquilo que nós ouvimos falar de Jesus, ou daquilo que nós lemos, tem tanta coisa, ou daquilo que nós assistimos, de uma palestra que nos encantou, que nos tocou, que nos emocionou. É disso que Emmanuel fala, desse reconhecimento da grandeza do Cristo. Ela se dá porque tem algo que já vibra em nós, que esse Jesus já mora aqui no nosso coração, nós já conseguimos senti-lo, é por isso que nós o chamamos assim, esperança, mestre, modelo. Ou é algo que ainda nós fazemos por tabela? Não, isso aí a Betinha falou lá, que Jesus era assim, é divino mestre, ela cantou lá, hein? Jesus é um mestre divino mesmo.
O convite de Emmanuel, gente, é para nós pensarmos, baseado na experiência do diálogo de Jesus com Pilatos, se a nossa fé, ela é nossa mesmo, ou nós ainda repousamos sob a fé de terceiros, diante de uma perspectiva dos outros em relação a Jesus. Olha o tanto que é fundamental essa reflexão que Emmanuel coloca para nós. Olha o quanto esse questionamento, pelo menos na minha opinião, pode modificar a nossa vida. Gente, essa pergunta, ela tem um impacto direto na maneira como nós podemos medir a nossa experiência religiosa e a nossa experiência espiritual na vida como um todo. Porque há uma diferença gigantesca, grande, entre nós darmos a Jesus todos esses títulos aí que vocês disseram, que nós repetimos aqui, quando isso parte realmente do nosso coração. Quando nós já o compreendemos como o chamamos. A diferença entre essa verdade e quando essas afirmações não são mais do que a propagação, a repetição daquilo que nós ouvimos da boca dos outros. Olha a importância disso. Sabe, aquela fala de alguém que nos encantou. Tem pessoas que têm uma habilidade de oratória, que ela começa a falar de Jesus e você se emociona. Ela canta Jesus, você literalmente vai às lágrimas. E aí, você toma para você essa experiência do outro e sustenta a sua fé na fé do outro. Você vê uma notícia de alguém que conseguiu se manter firme diante daquela maior dificuldade, de uma prova, e aquela pessoa diz assim, ó, foi Jesus, e ele ainda usa uma expressão forte, que segurou nas minhas mãos, e aquela experiência te marca, e então nós reproduzimos, nossa, Jesus, como diz a meninada por aí, é o cara, porque olha o que Jesus fez na vida do fulano, olha que experiência extraordinária que aconteceu com aquela pessoa. Mas será que isso já encontrou bases, não nos corações dos outros, mas no nosso próprio coração? Será que nós já conseguimos sondar o Cristo em nós? Pensemos e cantemos. Quem perde a sua vida por mim,
en esa su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Enferme su vida por mí, me encontrará, me encontrará, me encontrará. La encontrará. Tocando violão aqui, tô vendo aqui. Que bonitinha. Olha só, gente, espia isso. As unhas, meu Deus. Eu lembrei de Goiatuba, das marcas do Cristo. São as marcas da Betinha, gente. As marcas do Betinho. Então, Emmanuel analisa esse versículo, gente, na mensagem Testemunho do Caminho, Verdade e Vida, dizendo o seguinte: a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Ana Gambini, agorinha, fez um comentário aí sobre a questão de experiência religiosa, né? Acho que ela disse que Jesus parecia, assim, um personagem, né? Tão distante, longe, não é? E Emmanuel pergunta aqui o seguinte: quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Quando nós chamamos Jesus Cristo, né, Rosana, de soberano, perfeito, filho do dono do mundo, grandioso, por que nós afirmamos isso? Emmanuel está perguntando. Ele coloca uma possibilidade aqui. Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples das palavras ouvidas? Como diria lá no meu Goiás, como um papagaio que repete, repete, repete? Pura e simplesmente palavras aprendidas? Então, gente, é algo que parte de nós ou é uma mera reprodução? Essa é a pergunta. O quanto dessa minha visão de Jesus reflete realmente a minha experiência pessoal com o Cristo e com o seu Evangelho, ou seja, com os seus ensinamentos. O quanto o que eu falo sobre os ensinamentos de Jesus partiu realmente do meu esforço em me dedicar a praticar o que ele ensinou. Na hora da confusão, ir para o deserto, subir o monte, meditar em silêncio, pedir inspiração do alto, para poder extrair, né, tirar das palavras, de cada frase de Jesus, as luzes, os tesouros que estão escondidos ali. É com base nisso que eu considero Jesus grandioso, realeza, divino mestre? Ou é simplesmente algo que eu escutei de um outro alguém falando que me chamou a atenção e agora eu passo para frente? Essa é a pergunta. Porque muitas vezes, gente, inclusive, olha, recadinho mais especial agora para nós espíritas. Porque privilegiados que somos,
Quantas informações foram acrescidas para nós em relação a Jesus? Muitas vezes nós falamos dele, falamos das suas lições, como alguém que simplesmente repete aquilo que ouviu, aquilo que leu. Eu li isso aqui lá no Livro dos Espíritos. Emmanuel, Joana de Ângeles, eles falam mesmo que Jesus é o governador espiritual da Terra. Explicar lá como é que foi o processo da construção do planeta. Jesus estava lá, foi o arquiteto, o gestor de tudo isso, participou disso, participou daquilo. Escutei numa palestra, li um livro, fulano de tal é a grande referência aí no Espiritismo, ele falou de Jesus. Mas a pergunta é, quantos de nós realmente já nos dedicamos, gente, a mergulhar nos ensinos de Jesus, nas suas palavras, estudando, no sentido de, por meio do conhecimento, buscar uma aplicação prática do exemplo de Jesus nas nossas vidas. Não simplesmente lendo ou ouvindo, mas buscando entender como, onde, quando Cristo falou aquilo, por que ele falou? Por que ele usou essa expressão? O que estava acontecendo ali? Ele estava conversando com que corações? Quais os sentimentos daquelas pessoas? Quais as intenções? Isso se parece comigo quando eu me encontro nessas posições. Como eu posso reagir agora baseado na reação do Cristo ou nos ensinamentos dele? Cantemos, por gentileza. Vamos cantar a melhor oração, hein? A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Você tem informação se essa música tem autor conhecido? Não, é um casal, um rapaz e uma moça, feito no centro espírita mesmo. Antiga essa música. Boa demais dar conta, não é, gente? Sigamos aqui então. O próprio Kardec, olha só, Allan Kardec, logo no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo muito bem feito que Kardec se dedicou, trazendo para nós, né, essa perspectiva, essa visão, né, essa ótica, esse olhar espírita a respeito das lições do Cristo. Gente, logo na introdução, Evangelho segundo o Espiritismo, logo lá no comecinho, como diria lá em Minas Gerais, Kardec diz o seguinte: todos admiram a moral evangélica, todos lhe proclamam as sublimidades, isso é, a beleza, e também a necessidade. Gente, todos nós, ou alguém aqui, se alguém aqui não pensar desse jeito, manifeste, por favor. Todos nós reconhecemos que o Cristo é o grande referencial para a humanidade. Todos nós dizemos que as lições de Jesus são belas, maravilhosas, que a vida do Cristo, enquanto encarnado aqui no planeta Terra, foi uma vida linda.
E nós dizemos mais ainda que se as lições deixadas pelo Cristo fossem vividas, o mundo, o planeta Terra, seria muito diferente. Concordam? Mas então Kardec prossegue dizendo, e aqui eu ouso dizer que Kardec deu assim um leve puxão de orelha em todos nós que nos dizemos cristãos, porque ele disse assim, ó, mas a grande maioria faz isso confiados na fé a partir daquilo que ouviram dizer ou de certas máximas que se tornaram proverbiais. Gente, tem falas de Jesus que muitos de nós repetimos, tipo a gente repete ditado popular, e aquilo vai repetindo, um ouve, repete, o outro ouve daquele que repetiu e repete acolá, e daqui um pouco as pessoas estão repetindo e nem sabem que aquilo é proveniente do Cristo. Kardec está falando disso. Ele está dizendo, gente, que a maioria de nós, ao nos referirmos a Jesus, nós fazemos isso a partir daquilo que nós ouvimos dizer sobre ele ou sobre as suas passagens. Por isso que eu falo que é um puxãozinho de orelha nessa nossa base em relação à nossa experiência com Jesus. Ele prossegue nesse trecho dizendo mais ainda, ó, poucos, no entanto, conhecem a fundo a moral, os ensinamentos de Jesus. Menos ainda, lhes compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. Então Kardec está fazendo um contraponto aqui, dizendo a cada um de nós, de um modo geral, né, que em relação ao cristianismo, olha, a grande maioria de nós se colocam como aqueles representados pela expressão de Emmanuel como discos fonográficos. Repetimos esse monte de títulos que nós damos para o Cristo aqui, ó, essas informações acerca de Jesus, sem de fato isso ser fruto de uma experiência verdadeira com o Cristo. Pensemos e cantemos. Precisa
precisa de ti. Um alô pro seu Osmar, lá de Patimins, acompanhando o Evangelho de Amor. Acredita? Ah, seu Osmar, eu tô aqui, ó, bebendo a poção mágica que só Aí, me deu. Uai! Vai, seu Osmar, eu não tô sabendo desse negócio não, aí. Aí tá me dando sono. Uai. Poção mágica dá sono. Gente, até aqui nós fizemos uma introdução no assunto da noite. A introdução foi 70% da conversa aqui hoje, viu? Olha só, por isso que a reflexão da noite de hoje, viu, seu Luiz Beto? O desafio nosso é que nós nos voltemos para dentro de nós. Agora é hora de viajar para dentro do seu coração, lá na casa dos sentimentos, sabe? É um momento, gente, de você se permitir viajar na própria consciência e se perguntar o seguinte, e eu me pergunto também, o quanto da minha experiência, da minha fé, da minha relação com o Cristo está realmente estabelecida em mim? E o quanto disso ainda tem bases terceiras em que eu me apoio? Porque se nós não dermos esse passo, no sentido de edificarmos a nossa relação com Jesus, nós estaremos sujeitos a duas consequências. Duas, preste bem atenção nisso, que são importantíssimas na nossa caminhada espiritual. A primeira delas, gente, quando nós não edificamos a nossa relação com Jesus, a primeira consequência, o primeiro risco, eu vou dizer assim que é melhor, que é risco, né? De projetarmos a nossa fé sobre terceiros e não sobre o Cristo, é esse risco de uma insegurança total na nossa vida. Presta atenção nisso que eu estou dizendo para você, porque o mundo que ainda, materialmente falando, tem lideranças egoístas que fazem de tudo para manter mentes escravizadas, agem diretamente na posição contrária do risco que nós estamos dizendo aqui, ó. Quando nós construímos a nossa fé, a nossa segurança, essa nossa confiança na caminhada em emissários e não no Cristo, nós estamos correndo um risco muito grande. Vamos entender melhor isso aqui. Por que estou dizendo isso? Porque, gente, toda criatura, viu, dona Neta Almeida aqui, ó, está pedindo preces aí, ó. Toda criatura na Terra é falível. Todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, gente, nós estamos correndo risco de cair. É risco de queda, é risco de trupicão, você pode chamar de tropeço. Por mais nobre que seja o trabalho aqui, ó. Nossa, mas a Elizabeth Lacerda, essa cantora que conversa com os espíritos, recebe essas músicas desses compositores aí, desse nível aí, tem risco de tomar uns trupicão? Um trabalho nobre tem, todo mundo aqui é passível de queda, gente. E aí, a reflexão é o seguinte, se a minha base está edificada antes no emissário de Jesus, gente boa, que fala em nome do Cristo, que canta em nome de Jesus, e pinta, e cresce e aparece em nome de Jesus aí. Se a minha base está edificada nesse emissário e não no mestre, no momento que esse emissário vier a tropeçar, eu tropeço também.
A minha fé balança. Eu corro o risco, portanto, de edificar a minha fé sobre o cristianismo, sobre os cristãos e não sobre o Cristo. Olha, a Liz mesmo já repetiu isso aqui várias vezes. Gente, esquece Liz e Alex. Presta atenção em Jesus. Porque, gente, tanto os cristãos quanto o cristianismo são falíveis, erram. O espiritismo erra, os espíritas erram, falem, trupica, cai, mas o Cristo não. É aqui que está o segredo. Aí você escuta gente falando assim, nossa, mas eu decepcionei demais com o cristianismo. Você já escutou gente falar assim, eu estou decepcionado demais com os espíritas? Eu estou decepcionado demais com o espiritismo? Eu já vi lá naquele Facebook seu lá, onde uma pessoa falou assim, nossa, Elizabeth Lacerda, você, uma representante dos espíritas, todo decepcionado. Não, você é a única, te falar, eu já estava desanimado, você era a última esperança que eu tinha nesse mundo aqui. Eu li esse negócio lá, eu estou traduzindo com as minhas palavras aqui, mas foi mais ou menos, para mim acabou. Abandono agora para frente todas as minhas buscas espirituais. Sabe por quê que isso acontece? Eu vou te explicar aqui agora. É porque essa pessoa, ou estas pessoas que têm comportamento semelhante, estou dando só um exemplo aqui, viu, gente? São pessoas que edificam a sua fé sobre aquele médium, que ele admirava demais. Aí o médium trupicou, e a pessoa trupicou junto. Aí o indivíduo edificou a sua fé, ele estava caído lá, sabe? Aí ele começou a acompanhar um tal de evangelho de amor, ele retomou, ele já está de pé, ele edificou a sua fé no sujeito que proseava lá, que ele admirava, na cantora, que no finalzinho lá dava até mensagem lá do Jeromão, Jerome Mendonça e Zé Grosso e mais uns lá, sabe? Aí os médios lá tropeçaram, e ele tropeçou também. Olha o risco. Sabe por que isso acontece? É porque nós ainda não trouxemos as bases da fé verdadeira para a nossa vida. Nós nos apoiamos, gente, sobre a base de terceiros, que muitas vezes é uma base até fortalecida, mas ainda é uma base falível. E aí, no momento da tentação, que todos nós estamos expostos aqui, aí o indivíduo falha. Aí quando o indivíduo falha, olha, eu não vou dar nome aos bois não, e esse não é o objetivo. O objetivo é o mergulho na própria consciência, lembra? Mas dependendo do indivíduo, quando ele falha um grupo inteiro. Cai por terra, se é um centro espírita, fecha o centro espírita, desmorona um grupo, às vezes uma cidade, puf, por causa de um indivíduo. Por quê? Porque a fé daquele grupo, daquela comunidade, daquela cidade, não estava edificada no Cristo. Vai entendendo por que Jesus perguntou para Pilatos lá, é você? Por você? Ou é pelo que disseram para você? Muitas vezes, quando falta essa experiência pessoal de corações diretamente com o Cristo, gente, falhou o emissário, falha o grupo. Traduzir isso aqui para o goianês, sabe? É algo assim, refletido, como se fosse espelho, espelhado. A Betinha está bem? Nossa, eu também estou bem. Dependendo do que ela falou ali, pronto, já desmoronou aqui também. Esse
é o primeiro grande risco. São dois. De quando nós não estruturamos a nossa fé no Cristo. Esse é o primeiro. Depois da moda nós vamos para o segundo. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Jesus, ele nos convidou a segui-lo ou a seguir os cristãos? Tem algum lugar que tem alguma recomendação do Cristo? Siga fulano de tal, siga ele que é o caminho, é fulano que é a verdade, é ciclano que é a vida. Ou ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Não há o que temer, não há o que se ter medo de ser desapontado quando a postura é a postura do Cristo. Fique esperto comigo, com a Betinha, com o Pedro lá de Goiatuba que está escutando aqui também. Fica esperto, precavido, vigilante, mas com Jesus fica tranquilo. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida.
Gente, então, nós já entendemos direitinho o primeiro risco quando falta em nós essa base sólida da fé. Quando nós depositamos a nossa fé no outro, nós terceirizamos a nossa fé, o outro cai e a gente cai por tabela. Tá assim de exemplos. O tempo todo nós estamos assim. Por isso que muitos de nós estamos desanimados. Porque o que mais nós encontramos nesse momento no planeta Terra são as provações em evidência plena. Então, é natural que a gente caia aqui, como diz o Antônio Menezes, não é trupica, mas não cai. Cai, mas levanta de novo, e trupica e levanta, e vai trupicando e levantando. É assim a vida. Só que quando eu tenho a minha base no outro, toda vez que o outro trupica e cai, eu caio junto. E às vezes o outro até já levantou e eu continuo caído, porque eu não consegui reestruturar a minha base. Segundo grande risco é quando me falta essa base no meu próprio testemunho. Gente, muita atenção com isso aqui. O livro é o mesmo, Caminho, Verdade e Vida. Só que agora capítulo 124, na mensagem intitulada Firmeza de Fé. O próprio Emmanuel comenta sobre um dos versículos da parábola do semeador. Quando Jesus fala do terceiro tipo de solo, o solo cheio de pedras, né? O pedregoso, que num primeiro momento parecia até promissor, né? O crescimento da semente germinou, ela nasceu bonitinha, ela começou, né, a crescer a plantinha ali, mas aí chegaram as dificuldades. E logo a plantinha murchou. Por quê? Porque ela não havia estabelecido raízes próprias. Emmanuel vai dizer para nós nessa mensagem que a maioria de nós procede exatamente assim nessa relação com Jesus. Porque nós apoiamos a nossa base em terceiros, nós não enraizamos. Emmanuel diz assim, ó, não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Sabe por quê? Porque virá um dia que esses terceiros serão convidados a outras experiências. Eu não vou nem mais repetir aqui a situação da queda do terceiro. Mas esse terceiro vai ser convidado para outra experiência. 50 anos de casado. O maridão foi convidado para uma outra experiência, no outro plano, desencarnou. Puf! A planta murcha. Porque a base da fé não estava no Cristo, estava no outro. Atenção para isso. Basta que o outro não esteja mais presencialmente conosco e nós balançamos, gente. E aí, nós temos uma série de compromissos no nosso planejamento reencarnatório. E eu garanto para você que todos nós, dentre esses compromissos, tem provação, tem desafio. Provação e desafio é o que testa as nossas bases sólidas. É o teste para perceber se as nossas raízes estão profundas. Por isso que Emmanuel acrescenta dizendo assim, ó, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas, aí eu acrescento aqui porque eu pulei um pedaço do texto, né? Em vindo a provação, a dificuldade, se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. O espiritismo desanimou, ele vai para o protestante. Falhou alguém lá,
ele constrói a base no catolicismo. Caiu alguém lá, ele abandona suas buscas espirituais, porque ele não traz raiz em si mesmo. Ele murcha como a plantinha no terreno pedregoso. Emmanuel conclui dizendo assim, respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não esqueçamos a edificação da nossa fé para a vitória estável. Gente, é lindo, é encantador, é estimulante quando nós olhamos, por exemplo, para Chico Xavier. É fantástico quando nós pegamos, por exemplo, a experiência do Dr. Eurípides Barçanufo, do Jeromão. Gente, estuda a vida do Jeromão, vê se não é estimulante. Se isso não nos nutre, isso alimenta a gente. Quando nós olhamos para as experiências da firmeza de fé, como disse Emmanuel aqui no texto, desses nossos irmãos. Agora, nós não podemos deixar que isso seja para nós um convite para nós abandonarmos a verdadeira edificação, que é a edificação da nossa própria fé. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, quando chegar o momento da sua aprovação, a fé do outro, a experiência do outro com o Cristo, não poderá carregar a sua aprovação para você. A experiência crística do outro serve para o outro. Então não tem problema nenhum nós nos espelharmos, nós admirarmos esses seres que se apresentam aqui entre nós como verdadeiros missionários, apesar de ainda ter uma pequena carga de provações, de resgates para a própria alma. O que nós não podemos é transferir para eles as bases da nossa fé. Isso é que é o importante. Porque, gente, cada um seguirá o seu caminho. Dr. Bezerra seguirá o seu caminho. Chico Xavier seguirá o seu caminho. Jerônimo Mendonça seguirá o seu caminho. E mais cedo ou mais tarde, nós, Lequim, Betinha, Luiz Betim, Alicinha Guscuma, Margaridinha Luísa, Marinha Diná, Carminha Viviane, todos nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos nós diante das nossas dificuldades, que nós precisaremos superar. E a fé dos outros, dos terceiros, não poderá vir a nosso auxílio, cumprindo a parte que nos cabe. A parte que nos cabe tem que ser cumprida por nós. Agradeçamos se pudermos aprender com o outro, se pudermos ter diante de nós espíritos como estes citados aqui, e aí eu retorno e incluo Jesus para que nós possamos nos inspirar neles. Mas só com inspiração para que nós possamos construir a nossa fé, o nosso caminho com o Cristo. Porque é com a presença do Mestre, gente, que nós vamos conseguir superar esses momentos desafiadores que tem aí na nossa frente. Aí, ó. Tem muita gente que está com dificuldade de lidar com essa situação. Para finalizar, Pedro, ou Simão Pedro, como você preferir, é um exemplo disso. Pedro, durante uma parte da sua jornada, enquanto encarnado ao lado de Jesus, construiu a sua base de fé com Jesus aqui do lado. Bastou um afastamento do Cristo,
quando da sua prisão, que Pedro vacilou. Você está entendendo? Pedro. Foi naquele momento que ele entendeu que mais do que ter Jesus do lado, era preciso trazer Jesus para dentro, na edificação da própria fé. Porque se nós não fizermos isso, diante do que nos aguarda ainda, nesse processo transitório da terra, do mundo de provas e expiações para a regeneração, nós sucumbiremos assim como tantos. Pedro reencarnou na própria encarnação. Se ele conseguiu, nós também podemos. Procuremos então, gente, trazer Jesus para dentro de nós, por meio da nossa vivência na prática do Cristo, seja nos dias de alegria, seja nos dias tormentosos, seja nos dias de tranquilidade, nos dias ensolarados, sejam nos dias chuvosos como hoje aqui, atormentados. Porque uma coisa eu garanto para vocês, aquele que já conseguiu trazer Jesus para viver com Ele, dentro do coração, dentro da alma e não de lado, aconteça o que acontecer do lado de fora, aqui dentro, o dia e mesmo a noite será sempre sol e luz a nos guiar na direção do porvir, na direção do futuro. Pensemos. Eu quero mostrar a tela agora, antes de fazer o passe. Oi? Cristo, quero ser
Não sei se já chegou. Ah, é? Só não chega para nós, né? Aí, gente. O que vocês acham? Tá cortando só um pedacinho, né? Aí deu. É simplesinha, mas tem uma paz, né? Traz uma paz pra gente. Ai, ai. Não sei se vocês repararam, né? Eu recebi até um WhatsApp aqui da Sandra, minha irmã, mandando eu ir deitar e dormir na cama. Mas, gente, não é fácil, né? Porque é muita energia que desprende, eu não sei explicar para vocês. E hoje eu não deveria ter entrado na live, eu estava exausta, muito cansada. Eu fiz 2 telas, a outra não vou mostrar hoje não, só amanhã. Muito cansada mesmo. E o Alex deveria ter entrado sozinho. Se vocês me desculpem aí, viu? E ficar mais 2 horas realmente foi bem puxado para mim hoje, mas vale a pena por essa maravilha aí, ó. Singelo, né? Não tem nada nela e tem tudo. Esses amarelos aí são dourados. Eu acho que fica bem em muitos lugares, né? Então, gente, é para o sorteio. Acabaram, já pintei todas. Amanhã eu mostro a última, né? Tem os estilos mais rústicos, mais diferentes. Eu prometi que seria Jesus ou Maria e a promessa está cumprida. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tem gente falando que eu me superei com essa tela. Que é o gosto, né? Mas ela traz uma tranquilidade mesmo. As florzinhas amarelas, Maria meditando e nos abençoando, né? Singelinha. Depois, se vocês quiserem, eu faço mais para vocês. Desce aí. Sim, eu estou precisando descansar, Leila. Repousar mesmo. Mas não está dando tempo, não. Vamos ver. Ah, que bonita ficou aí, bem na frente. É só falar com a Aninha aí, gente, ó. Tem magnetismo, tem mesmo. Tá isso aí. Aí vocês me desculpem hoje, gente. Mas tem dia que é assim, mas está tudo bem. Então vamos, né, ao passe. A água fluidificada. Vamos colocar a nossa água aí. Pedindo a Jesus, aos mensageiros espirituais que possam visitar o nosso lar, possam encontrar a nossa água e derramar sobre ela todas as bênçãos de que somos necessitados. A tua fé te curou. Pensemos em Jesus, o mensageiro do amor e da verdade. Firmemos a nossa consciência nele. Peçamos a Ele para nos encorajar e assim nos tornarmos cada vez melhores. Que essa água da vida
seja um remédio abençoado, bendito, para nos impulsionar, para irmos adiante, seguros, saudáveis, sem depender dos cristos da terra. Possamos firmar toda a nossa esperança no Cristo de Deus. Esse sim, esse não é um falso profeta. Esse não é um simples aprendiz. É o Cristo Jesus. Água da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor, remove barreiras, reluz em mancheias, desperta meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos, o corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. E assim, Senhor, nós nos agradecemos por essa noite de paz, essa noite de esclarecimento, essa noite de bênçãos. Convidamos os mensageiros espirituais para levarem dos nossos lares as energias que não são boas para nós, que nos ajudem nessa higienização, limpando os nossos lares, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Eles podem, nós não sabemos nada, mas Jesus sabe. Nós não podemos muito, mas Jesus pode. Que Jesus abençoe a cada família e também aos desencarnados que vieram ter conosco, que possam ir em paz para os seus lares espirituais. E que essa luz imensa de Jesus seja essa bússola, esse guia, para que não percamos o rumo, nem o tempo, nem o caminho, nem a encarnação. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja. Muito bem, acabou, gente. Então, um beijo para todo mundo. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Com muita fé e com Jesus sempre ao nosso lado. Então, beijo. E lá vai o beijo para todo mundo. Amanhã tem o Alex quer que eu diga aqui, anti-Jesus. É o tema de amanhã. Anti-Jesus é na frente de Jesus. De frente a Jesus. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Lá vai o beijo. Pega que é seu. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã.